Antigamente eu ia por sinal, via as pessoas passando no sinal, mas eu ficava observando que todo mundo ia e vinha de algum lugar. E eu falei, não, eu estava ali, eu ia continuar. Não tinha pra onde ir. Eu passei mais de 10 anos na situação de rua. Dormindo na rua mesmo, em papelões, em bancos, em marquises, a situação em viadutos. Andei muito na estrada, andei em muitos estados, conheci muita situação, é a mesma em todos os locais que a gente está. A discriminação dói mais às vezes do que a fome, do que o frio. É bem complicado. Quando você está na rua parece que você não é um ser humano. Só que a gente está no papelão, mas a gente também somos humanos. Somos seres humanos e merecemos atenção. E como seres humanos temos nossas falhas e nossas qualidades também. Minha rotina diária é assim, eu acordo 4h30 da manhã, aí eu começo a cortar umas latas até 7, aí eu produzo 4, 5 baterias. Eu vou para o sinal até umas 8, 9, aí de lá eu volto, aí vou para um projeto social que eu estou englobado, que é o Arte de Rua. A higienização é uma coisa complicada para quem fica na situação de rua, entendeu? Eu, no meu caso, eu procurava apoio. Como eu ficava na praça, eu procurava um posto de gasolina, um shopping, um comércio, um bar, entendeu? E eu, em troca, como eu dormia na praça ali do Dragão do Mar, da Biblioteca Pública, aí lá tem um posto de gasolina. Aí eu tinha um acordo com os frentistas, eu lavava o banheiro de manhã, aí eu tomava banho, né, e lavava o banheiro para eles e eles deixavam usar o banheiro à vontade. E como eu trabalhava no sinal lá perto, eu já tinha essa facilidade. Mas nem todo mundo tem essa mesma facilidade e a necessidade não espera. Então que eles tentam barrar, eles botam grade na fachada para a pessoa não ocupar a fachada para dormir. Eles tomam algum tipo de precauções, né, em termos estruturais para que a pessoa não tenha acesso, exatamente para não gerar aglomeração. Isso é constante e o que não existe eles adaptam para as pessoas não se abrigarem em volta. Torneira, eles não deixam entrar para que as pessoas não se juntem para cozinhar. Vários fatores de controle sociais são tomados nesse sentido. Então, assim como especificar, né? Eu sei que é nocivo para a gente porque, além de se tornar um preconceito, às vezes na hora de chuva, uma sacada ajuda muito de madrugada. Então, isso é muito complicado. Porque as pessoas não vêm para a rua nem atrás de banheiro. As pessoas vêm para a rua exatamente porque não tem um banheiro. Não tem um banheiro, não tem a sala, não tem a cozinha, não tem um teto, não tem nada. Então o banheiro é a questão de necessidade fisiológica. O incentivo da rua, para a pessoa continuar na rua, é o desemprego, é a fome. Esse é o maior incentivo que traz as pessoas para a rua. Não um banheiro. E na rua tem muita gente que precisa de trabalho e quer uma oportunidade. Então a política tem que ter continuidade. Deu a habitação, então vamos buscar a formação, o empreendimento, alguma coisa para que a pessoa realmente supere a situação. Porque tirar uma pessoa da rua é fácil. Você pegar e botar dentro do quarto. Agora tirar a rua de dentro da pessoa é mais complicado. É reconstruir aquilo que foi desconstruído durante anos. O poder público garantiu a alimentação abrindo uns espaços e a iniciação abrindo alguns espaços de banho, mas perante a realidade da população é muito pequeno. Só pode falar em melhoria em espaço público a partir quando a gente trabalhar com seriedade e buscar o censo. Só através do censo que a gente pode elaborar política pública. Se a gente não sabe quem somos, quantos somos e onde estamos, a gente não pode fazer planejamento nenhum. Então a primeira coisa para a melhoria pública é o censo da população de rua imediatamente. E por causa da pandemia, muita gente paga numa diária.
aí não tem condição de pagar uma diária, fica devendo uma semana, o senhorinho não quer saber, é rua. Se antigamente era 300 quentinhas, hoje em dia são 3.000, porque as pessoas não estão tendo emprego e acabam parando na rua. Então assim, leva os filhos, leva a família e acaba fomentando e aumentando, e a política ainda é a mesma para aquele número de pessoas que existiam antes da pandemia, que já não servia. Quando as pessoas passarem, entendeu, dentro dos seus carros, se lembrar que ali no papelão é um ser humano, com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos e com todas as suas necessidades. Porque só no isolamento que a gente fomos enxergados, porque saiu todo mundo da rua e só sobrou a gente. Então aí começa a manter outra visibilidade. Porque no isolamento a gente já vivia, no meio da população, mais isolado no meio do povo. Mas em termos de política, ainda nada, né?